E João, lá em Apocalipse, ele vê no ano 90, para vocês voltarem à mente, refrescar a mente, vocês que participaram de alguns estudos, de pregações, ele vê a linha do tempo, a linha da história, o que ia acontecer com a igreja, o que a igreja ia enfrentar. Numa visão mais popular, esse capítulo 13 é um homem, é uma besta, que tem muito poder, muito forte, e vai morrer, vai ressuscitar, vai perder a cabeça, é uma bagunça toda. E, bem, enfim, eles têm esse pensamento literal das coisas, que nós não concordamos, porque na Escritura, nós vamos ver alguns textos aqui que vai falar do capítulo 11 de novo, vai falar do capítulo 7, vai falar do capítulo 6, a mesma coisa sendo repetida. Então nós vamos agora falar sobre o capítulo 13, após a revelação no capítulo 12, que Satanás estava louco, ferozmente e prontamente apto para tragar, para matar o remanescente da mulher, da grávida, da igreja, que ela estava para dar à luz a um cristão, estava louco para matar ele, para acabar com a vida dos cristãos. Mas o sucesso dessas coisas não foi possível. Então Satanás foi subjugado por Miguel, por Jesus, pelos seus anjos, expulso. E agora no último versículo, para refrescar, ele vai então atormentar os remanescentes, aqueles que têm a semente, que guardam os mandamentos de Deus, que têm o testemunho de Jesus Cristo. Então ele vai descer para trazer heresia, bagunça, contenda, conflitos, guerras, mortes. E presta atenção, falando que é em nome de Deus, falando que é em nome do Evangelho, da verdade. Então é uma perturbação, ele vem trazer. O último versículo fala assim, no capítulo 12, para nós orarmos daqui a pouquinho. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, aos cristãos, os que guardam os mandamentos de Deus, os que têm testemunha, os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, Satanás, o dragão, aquele que enganou Eva, lá no Éden. Eva era muito mais sábia do que todas as mulheres e todos os homens juntos aqui. Pura, perfeita, enganou ela, rapidinho. Imagine nós, se nós não nos atentarmos para aquilo que Jesus deixa nas Escrituras, como nós facilmente somos enganados. Por isso que Jesus se revelou: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Em mim vocês encontram paz, em mim vocês encontram um esconderijo. Eu sou o Altíssimo, eu sou o muro forte, eu sou a proteção. Por isso que nós estamos de pé, não por causa da nossa sabedoria, mas por causa de Cristo. Nós olhamos para Cristo, como na aula hoje, o que importa é a Escritura. O que importa é o que a Bíblia fala, não é o que eu acho, o que você acha, o que a outra igreja, o que a Escritura acha. E nela nós fixamos os nossos passos. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor, dá-nos graça para entender, aprender, mais uma vez, Pai, essas repetidas palavras que o Senhor fala ao seu servo João, acerca das tentações, tribulações, Pai, levantes malignos, Senhor, que se iriam acontecer durante a nossa jornada nessa terra, contra a sua igreja, contra os seus santos, Pai. Aparelha-nos, Pai, com a verdade, abra os nossos olhos, Pai, abra as nossas mentes, coração, faça que nossa disposição mude, Pai, para atentarmos para as Tuas palavras, não mais as minhas palavras, não mais as palavras dos homens, mas as Suas palavras, que são verdadeiras e são fiéis. Amém? Verso 1: e eu pus-me sobre a areia, de pé, eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como um urso, sua boca como um leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Verso 3: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?
e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Vamos destrinchar esse texto aqui. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então Satanás agora ele tem uma meta. Ele tem um plano para ser executado. Ele agora vai usar uma arma final contra a semente de Cristo. E não há mais nada destrutivo para o homem do que a perturbação, do que a profanação da verdade. O que quer dizer? Ele vai levar a multidão, agora a besta, esse animal horrendo que surge do mar, vai levar a humanidade a se tornar o seu aliado. Vocês viram quem creu na besta? Todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Todos eles adorá-lo. O que é adorar? Servi-lo, buscá-lo, obedecê-lo. Quando nós estamos adorando alguma coisa, nós estamos fazendo isso. O que o Senhor quer que eu faça? Tu és meu mestre, tu és meu Senhor. Então todos que não foram escritos no livro da vida irão adorá-lo. Então esta arma, ele vai escravizar o povo, ele vai tornar o povo aliado, serão seus soldados, principalmente contra os remanescentes da mulher. O que é a besta? O que significa? Nós vamos aqui definir um padrão para quem é a besta, ou para quem começou esse trabalho da besta. Mas a besta é um sistema, todo sistema que se opõe contra Cristo. Mas especificamente nesse contexto, João vê uma instituição que se caracteriza como alguém que vai dominar as nações. Acho que você até sabe quem é. E como é que ele vai fazer isso, meus irmãos? Como é que faz isso? Como que se faz? Como se engana? Como você perverte a verdade? É fazendo a mentira parecer verdade. É tornar aquilo que é desagradável, se começa a falar de maneira tão louvável, ela começa a perverter a verdade, que as pessoas acabam crendo que aquilo é verdade. O Lula é um bom homem. Você não ouve isso? Como? As pessoas acabam sendo induzidas a isso. Então a besta vai levar aquilo que aparentemente tem a aparência de piedade, é um certo culto à piedade, à verdade, mas na verdade é uma impiedade, é uma mentira, é uma injustiça, é uma blasfêmia, é um insulto a Deus. Então eles vão levar falsos ensinos como um caráter de verdadeiro ensino da parte de Deus. A besta vai levar os homens a adorar a Deus, presta atenção, mas não da forma correta. Ele vai levar os homens a buscar a Deus, mas de certa forma, não é o Deus das Escrituras. Eles vão perverter. O versículo 5 diz que foi dado a ela uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia contra Deus. E nós vamos entender quais são essas blasfêmias que essa besta lança contra Deus daqui a pouquinho. Então ele vai fazer muitas coisas, nós já lemos essas coisas, sinais, prodígios, vai atrair as multidões por causa desses sinais, por causa desses prodígios, aprisionando eles a uma forma de culto, porque deu certo,
Aconteceu, eu sou testemunha dessas coisas. E por que os homens serão levados a esse culto, a falsa piedade? Porque eles foram envenenados pelas águas. A água se tornou absinto, veneno. As pessoas acreditam que o homem é bom, ele nasce bom. Satanás coloca isso na mente das pessoas. O homem é uma pessoa boa, livre, ele não tem pecado. Não é isso que você ouve desde criança? Depende de você. Então o veneno começa a tomar conta das mentes das pessoas. As pessoas começam então, de certa forma, se portar aparentemente como pessoas que amam a Deus e não amam a besta, mas estão pervertendo e são pervertidos acerca das verdades. Então João vê que vai se levantar uma grande besta, um animal, algo que vai trazer miséria, tragédia, e vai aprisionar as terras, as nações. Foi dado poder para que essa besta domine sobre toda a tribo, língua e nação. É universal o poder dela. Qual a instituição que é universal até hoje? Então, João, na revelação de Apocalipse, recebe o relato que o dragão, que a besta receberia do dragão, que é a serpente, poder, e de que forma ela vai atuar na humanidade. Ok? Então nós vamos ter aqui uma descoberta no capítulo 13 da descrição dos inimigos da igreja. Não de novos inimigos, mas daqueles que já foram falados, mas de um outro campo de visão. Lembra que nós já falamos isso? Lembra? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, é a mesma coisa. É uma repetição. São visões de ângulo diferente, outra câmera, mostrando como vai acontecer. Então ele vai ter de uma forma mais completa agora a visão desse dragão, dessa besta que recebeu o poder do dragão. Então ela está representada aqui nesse capítulo, de duas formas. Do versículo 1 ao 10, como nós acabamos de ler, é interpretada por muitos teólogos e muitos pastores como a Roma pagã, que perseguia os cristãos. E a segunda besta como Roma papal, quando o cristianismo se tornou, por Constantino, a religião oficial do Império Romano, da humanidade. Você é católico? Pergunta para uma pessoa que nunca vai na igreja: sou católico. Não é verdade? Então se tornou a religião oficial de todo mundo. Mas muitos chegam a um ponto que eu acho que se encaixa mais, que tanto a primeira besta como a segunda besta é Roma papal. Pela primeira, com o poder no mundo secular, nos reinos, domina as leis do mundo. E a segunda, no reino espiritual, com as suas doutrinas, com seu culto a Deus de maneira perturbadora. E o que é muito mais relevante, mas que maravilha! O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas no ano 60, mais ou menos, e falou assim: se um anjo descer, ou se nós pregarmos outro evangelho, amaldiçoe, não acredite, seja anátema, não dê crédito. Antes dessas coisas acontecerem, nós já estávamos com os nossos olhos abertos para toda a perturbação. Vocês lembram disso? Vamos lá, no versículo então, nós vamos começar a entender do versículo 1 em seguir. Então ele estava sobre o mar, na visão, estava arrebatado, estava tendo uma visão, no corpo ou fora do corpo, ninguém sabe, mas ele estava tendo essa visão e viu a besta que sobe do mar, uma descrição de uma besta que emergia do mar, saía do mar e ia à terra, ou seja, avançava sobre a terra, ou seja, para alcançar, para destrinchar o seu ministério da impiedade, da injustiça contra Cristo. E qual que era a aparência? O verso 1 e o verso 2 dessa besta era um monstro horrível, horrendo, terrível, que ele viu. Daniel teve uma visão no capítulo 7 de 4 animais. Eram os 4 monarcas, o que eles iam fazer, como ia ser terrível. E agora João tem uma visão também de 3 animais. E diz assim o texto: um dos animais
era como leão, outro como urso e outro como leopardo. Ou seja, uma composição da ferocidade, da força, da rapidez desses animais nessa besta. Correria rapidamente, avançaria, destruiria tudo que tivesse pela frente. Essa besta que vai emergir do mar, que vai avançar na terra, que vai tomar conta das nações. A sua cabeça tinha 7 chifres, as 7 cabeças e 10 chifres, melhor dizendo, parecem designar os seus diversos poderes que ela detém. Os mais antigos sabem como a Igreja Católica escravizava os homens e as nações. Falamos hoje, inclusive, né, sobre muitos assuntos relacionados a isso na escola dominical. Induzindo na sua intelectualidade sofismas, heresias, erros e convincentes. Os homens ficam atormentados e se prostram devido aos fatores da falsa verdade, do falso milagre, do falso prodígio que a igreja inventa, que a igreja fala, que a igreja revela, e do poder de Satanás, que ia acontecer, que o próprio Cristo enviaria o espírito do eu para confundir aqueles que não conhecem, que não amam, que não temem a Deus. Essas pessoas que estão sendo enganadas viram muitas coisas, estão sendo enganadas porque desprezam a verdade de Deus. Ok? Então, 10 coroas, simbolizando os seus príncipes depravados, vassalos, os papas de todas as suas épocas. A palavra de blasfêmia na sua testa ou na sua cabeça, o que significa? Qual que é o interesse? Qual que é o foco? Qual que é a designação? Palavras de blasfêmias. Anuncia direta inimizade e oposição à glória de Deus para promover idolatria. A idolatria é uma coisa mais terrível que existe. É o pecado que você junta todos os pecados que você possa imaginar. Todos eles se resumem a uma coisa: idolatria. Sabe por que o homossexual é homossexual? Porque ele ama o corpo, ele ama o sexo, ele é idólatra. As pessoas avarentas amam o quê? O dinheiro, são idólatras ao dinheiro. A idolatria é o pecado principal, é o pecado descrito, idolatria. Tudo se resume à idolatria. E no verso 2 vai falar sobre a origem da sua autoridade. O dragão deu-lhe poder, o seu trono, o grande poderio. Satanás deu poder, deu autoridade, deu o seu trono. Como nós já falamos, nós não desdenhamos, nós não brincamos com a astúcia de Satanás. Então o diabo daria toda essa autoridade, toda essa gama de inteligência, de intelectualidade, para que reinasse, para que a besta dominasse o mundo. Ou seja, esta instituição foi estabelecida por Satanás, apoiada para fazer e promover coisas abomináveis, blasfêmias. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que a serpente desceu para fazer guerra. Essa guerra estratégica, ela vai iludir os homens. É uma ilusão de ótica, parece que é verdade, parece que é piedoso. Ele é tão bonzinho, aquele padre, aquele pastor, aquele líder maometano, é tão bonzinho, ele quer o bem. Não é assim? Aparência de piedade. Então ele é muito astuto, ele se passa por amigo, por protetor. Olha os escândalos na igreja dos Estados Unidos. Pedofilia. Quantos e quantos casos que a igreja católica abafou, pagou. Sabe quanto a igreja católica gastou com processos até hoje? 2 bilhões de dólares contra a pedofilia dos seus sacerdotes. É muito perspicaz. As pessoas acham que são verdadeiramente uma instituição dada por Deus, mas estão adorando a Satanás. Então é uma instituição patrocinada, arquitetada pelo diabo. Por isso nós vemos os anjos falando nos capítulos de Apocalipse,
e alertando: ai dos moradores da terra, porque Satanás desceu a vós, sabendo que resta pouco tempo. Ou seja, pouca estratégia, poucos métodos, porque eu não consigo matar os eleitos de Deus, não consigo tirar da mente deles Cristo, mas eu vou perturbá-los, eu vou levar os homens a se levantarem contra eles. Não é terrível isso? Ai dos homens que habitam, e ai de nós, os santos que estamos na terra. Então, Paulo protestou contra a igreja da Galácia, quando eles queriam impor a circuncisão, colocando Cristo e mais algo, e mais a circuncisão, e mais as leis, e mais o culto judaico. Então resta apenas uma coisa para Satanás: se infiltrar, se passar por anjo de luz, se passar pela verdade, perturbando a verdade. Então nós entendemos que Roma, a igreja católica apostólica romana, foi a mãe das heresias, a mãe do caminho das trevas, de todas as religiões que existem hoje. Ela foi a propulsora. Olha essas igrejas neopentecostais e pentecostais. Olha os seus sacerdotes, de onde vêm, aonde foram catequizados, aonde foram ensinados, e assumem aqui o púlpito para pegar. No verso 3, uma ferida na sua cabeça. Muitos entendem que essa ferida na sua cabeça foi a abolição do paganismo no início do século III, quando Constantino, o imperador, aboliu o culto ao ocultismo pagão, a César, as divindades, acabou isso. Então Satanás, essa besta, teve a sua cabeça ferida, uma das suas cabeças, ok? Mas a cura dessa ferida mortal da besta, meus irmãos, introduziu a idolatria papista. Tirou uma idolatria e colocou outra. Então ela foi curada rapidamente, matou, decepou, acabou com a heresia do culto pagão, mas introduziu outra idolatria no lugar. Ela mesma, meus irmãos, proporcionaria momentos de seriedade bíblica, não é verdade? De uma aparente santidade, para confundir os homens. Mas a introdução da idolatria papal, ela é tão igualmente eficaz que atende à demanda do dragão, do desejo de levar os homens à idolatria, desejo de levar os homens a um culto falso a Deus, a blasfemarem contra Deus. É uma forma igualmente. Meus irmãos, prestem atenção. Não adianta nós irrompermos com uma idolatria no coração e colocarmos outra. Nós não fazemos isso? Não vou mais beber, não vou mais fumar. Tira isso. Aí coloca outra idolatria no coração. Foi o que Roma fez. Foi o que os papas fizeram. Ou Cristo é tudo, ou Ele é totalmente amável, desejado, ou a idolatria vai ser amada e desejada por nós. Verso 4: a honra e adoração prestada a esse monstro infernal, no verso 4, adoraram o dragão, todos admiraram o seu poder, todos ficaram deslumbrados com a sua política, com o sucesso, de como ele comanda as coisas, de como essa instituição está dominando o mundo, como ela é robusta, como ela é forte. A besta tem que ser adorada, o dragão está sendo adorado no lugar de Cristo. Não é a igreja, não é a noiva de Cristo, é o dragão, é a besta que está sendo glorificada, ok? Por que eles adoraram? Vamos dizer assim, nesse texto, nesse versículo principalmente, devido à abolição da idolatria pagã, devido a como eles acabaram com aquilo. Olha só, olha um exemplo histórico. A Igreja Católica Apostólica Romana defendeu muitas vezes a Europa do maometismo. As cruzadas, as guerras, expulsaram os maometanos de invadir a Espanha, a Itália, toda a Europa. Não é legal isso aí, né? Não parece legal? Poxa, a vida ela merece ser adorada. Quem que protege nós? Só pode ser Deus que está do nosso lado. Olha aí, defendendo o povo de Deus.
Então, as pessoas se deslumbraram, pensaram que não haveria quem pudesse contra a besta, contra esse que se levantou do mar, com esse poderoso. Só pode ser Deus. Nós já falamos muitas vezes aqui, vá a uma cidade interior, procure a praça principal da cidade. O que você vai encontrar lá? Uma grande igreja católica, uma deslumbrante. Você entra lá, você fica perturbado. Que coisa grande é, só pode ser Deus isso. Nós que temos conhecimento de Deus, da verdade, nós até ficamos assim, olha. Agora imagine um nécio, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, e quando fala Deus habita aqui, as pessoas acreditam. Só pode ser Deus, só pode ser a obra de Deus. Tão grande a escuridão que os homens estão, meus irmãos. Tão louco o mundo se tornou agora sem o conhecimento da verdade de Cristo. Por isso são levados de ventos e doutrinas, são atraídos a adorar teoricamente Deus, mas estão adorando a besta, estão adorando a outro Deus, a um Deus estranho, não um Deus das Escrituras, não um Deus da verdade. Então Roma, como dizem, tomou o lugar de Cristo, do seu ofício trinitariano aos homens. Roma se diz ser o sacerdote de Deus, é ela que intercede pelas vossas almas, ela tem um poder de salvar vocês. Roma tomou para si o reino de Cristo, ele reina sobre todas as nações, é o Papa que determina. Muitas na história, muitos países, igreja e Estado era a mesma coisa, como ainda é alguns. E ele tomou o ofício de profeta de Cristo. Ele profetiza, ele revela, ele dá as leis, ele interpreta as coisas. Papa, a igreja, a besta tomou arrogou para si esse direito. Ele que intercede, é ele que reina, é ele que dá as leis aos homens. Ai de você se não obedecer, fogueira, decapitação. Nós não estamos mais nesse período, mas como os nossos irmãos da era medieval sofreram com isso, como eles foram massacrados com isso. Nos versos 5 e 7 nós vamos então entender como ele exerceu o seu poder infernal, meus irmãos, e conduziu a sua política, esse sucesso que ele obteve. Olha a descrição que João tem, do versículo 5 ao 7, vamos pautar algumas coisas. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E depois, abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E ainda, foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então ele conquista de forma imperial todo mundo, com algumas características. Primeiro, as suas doutrinas, elas exigem submissão a Roma, ao papado. As doutrinas da Igreja Católica exigem que o país se submeta às leis de Roma, levando muitos santos a rejeitar isso à morte. E um relato dessas mortes que ia acontecer está no capítulo 11, como eu disse para vocês, capítulo 11, volta lá. Relata que as testemunhas, aqueles que tinham a verdade, morreriam, as duas testemunhas, capítulo 11, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. A besta, o sistema religioso, o sistema do mundo, a globalização do mundo, fará guerra contra as testemunhas de Deus e os matará e os vencerá. Porque não se submetem à vontade do homem, da besta, da religião, da igreja, mas sim a Cristo. Então esses aspectos levou a besta na pessoa da Igreja Católica a dominar o mundo, a ser glorificada, porque eles matavam todos que se opunham contra eles. Todos eram hereges. Você sabe o que é um herege? Pela Igreja Católica aqui hoje, são hereges. Sabia que você é um herege? Pela religião oficial do país, que é o catolicismo, nós somos hereges. Eles não. Eles são oficiais.
Nós não estamos mais sofrendo agora a pena de morte, devido, graças a Deus, a esse levante da reforma, esse protesto que levou muitos também a morrerem por causa disso. A segunda parte, um segundo atributo, que a sua maldade foi apontada principalmente contra Deus. Ele matando seus agentes, os seus santos, se levantando contra a igreja verdadeira de Cristo, contra esse pequeno rebanho, as duas testemunhas, aos homens que levariam a palavra de Deus. Terceiro, contra Deus, fazendo imagem daquilo que é proibido, quebrando os mandamentos de Deus. Em Êxodo capítulo 20, fazendo imagem de escultura daquilo que está no céu, trazendo a forma. Nós vemos tantas imagens, tanto adoração à escultura, adoração à personificação de Deus em objetos. Mas nós vamos entrar agora num ponto que dá mais um entendimento mais claro de uma blasfêmia que é terrível para nós. E como nós vamos cear nessa noite, eu escolhi principalmente esse texto para nós termos um pouquinho mais de tempo. Contra o tabernáculo de Deus. Quer dizer isso? Contra a natureza humana do Senhor Jesus Cristo, qual habita hoje, corporalmente, nos céus, intercedendo por nós. Eles dilaceram essa realidade para nós, para os seus seguidores. Eles afirmam que Cristo está presente na Eucaristia, corporalmente, a sua alma está presente. A doutrina da transubstanciação é uma blasfêmia contra o tabernáculo de Cristo, de Deus nos céus, contra aquele que habita no tabernáculo. E nós pegamos algumas informações aqui, da Igreja Católica, no seu documento oficial de Roma. Está no parágrafo 883, presta atenção. Se alguém negar que no Santíssimo Sacramento da Eucaristia está contido verdadeiro, real e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte o Cristo todo, e disser que somente está nele como sinal, figura ou virtude, seja excomungado, seja amaldiçoado. Satanás ensinando isso, ferindo uma das principais características de Jesus Cristo, que o sangue dele não foi suficiente, trazendo ele novamente e sacrificando ele novamente diante de Deus pelos nossos pecados. Isso é ultraje, isso é diabólico. É uma doutrina que leva aos presentes, aos nécios, aos sem conhecimento, um ar de divindade, de seriedade na igreja. Mas Cristo está aqui, o próprio corpo dele vai ser moído por nós novamente. Não dá um ar assim, nossa, muito sério isso aqui. Mas é diabólico, supõe, meus irmãos, que milagres acontecem na hora da ceia. Eles falam, afirmam que vai acontecer muitos milagres na hora da ceia. E talvez você está preocupado que você já participou de culto assim na sua igreja, não foi? Os nossos irmãos menos avisados, que vêm da igreja católica, que se converte lá e dá uns glória a Deus mais alto, assume o púlpito, fala isso. Eu participei de igreja assim. Não toque aqui ao corpo de Cristo, caiu um... Ai, Jesus! Se você começa a ser curado agora. Se você tomar do sangue aqui, acabou seus problemas. Porque o próprio Cristo está aqui. Meus irmãos, doutrina católica, demoníaca, na nossa igreja. Blasfemando contra Deus. Dizem que tomar a ceia ocorre curas, milagres. Tem um aqui que é incrível, o que aconteceu. Então o catolicismo acredita que Cristo está na terra, presente, corporalmente. Indiretamente ele deixa bem claro isso, que o corpo e o sangue de Jesus, a sua hóstia, o seu pão, é verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus. O próprio Cristo, corporalmente, segundo, olha, presta atenção,
Concílio de Trento. Essa doutrina é irreformável, não pode mudar, é causa pétrea, não muda. Se isso mudar, acaba a Igreja Católica. Quem negar que isso é verdade, seja amaldiçoado, seja excomungado, não seja considerado homem, um animal. Jesus disse assim: se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acreditais, porque farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se for possível, enganariam até os eleitos. Os eleitos não podem ser enganados. Mateus 24, 23. Então, no decorrer da história, o catolicismo buscou confirmar que Cristo estava completamente presente na hora da ceia, da Eucaristia, por meio de sinais e milagres. Na cidade de Lanciano, um dos milagres mais conhecidos da Igreja Católica, mais conhecido, no século VIII, diz que foi extraordinário a transformação da hóstia em carne humana. Aconteceu. E do vinho se transformar em sangue humano durante a missa. Foi reconhecido como um milagre pela Igreja Católica no ano de 1574. Aconteceu no século VIII. Em 1574, foi reconhecido que isso aconteceu. Inclusive tem esses elementos até hoje guardados lá no Vaticano. Sinais e prodígios. A gente acha que é raio caindo do céu, pegando fogo. Se transformou. Que sinal mais poderoso que esse? O próprio Cristo se transformando aqui, o sangue dele aqui. E a ciência comprovou que realmente é um sangue e é carne humana. Farão grandes sinais e prodígios. Este é considerado um dos maiores sinais, famosos sinais que aconteceram. Não ele, mas entre eles tem mais 130 que já foram relatados, que o corpo se transformou. Que a hóstia e o vinho se transformou no sangue e no corpo de Jesus Cristo na missa. Ou seja, como nós dissemos, a expiação de Cristo não foi suficiente. O que ele fez na cruz do Calvário não foi totalmente suficiente para salvar-nos. Jesus tem que se manifestar aqui hoje para perdoar os seus pecados. É uma blasfêmia. E qual que é a base para essa doutrina, meus irmãos? Que o Papa tem autoridade para mudar a lei, para transformar, para modificar. Por isso que a Igreja Católica não tem a Bíblia como inerrante, como inspirada totalmente. Não tem. Vocês seguem, quem vai à Igreja Católica não segue a Bíblia, segue o Papa. Ele nega, refuta que a Escritura não é totalmente inspirada. Por isso que no grito da Reforma, sola a Escritura. Não é o Papa, não é a Igreja que determina o que é verdade. A Escritura determina o que é verdade, como resposta a essa e a outras aberrações. E um texto bem simples, presta atenção. Hebreus, capítulo 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Escritura. Qual o medo de acreditar na Escritura? E dar ouvido para a besta, para o anticristo. Por isso que as pessoas não suportam a verdade. Uma conversa que nós tivemos aqui hoje. Sabe por que a nossa igreja está vazia? Verdade. A verdade divide, meus irmãos. A verdade afasta as pessoas. Só quem é pela verdade permanece na verdade. Tem coragem de sofrer pela verdade. Então, só a Escritura, meus irmãos, e esta é uma das blasfêmias, entre tantas outras que existem, culto a Maria, a doutrina do purgatório, adoração e pedido a santos, a intercessão de Maria, a intercessão de santos nos céus, não é? A infabilidade papal é a personificação de Cristo. Ele está aqui, ele é perfeito, não erra, não tem pecado. Ok? O celibatário do sacerdócio, levando a essas aberrações. O batismo dos infantes. Tantas outras aberrações que a besta introduziu e levou os homens ao quê? A adorá-la. Quem é como a besta? Quem é poderosa como ela? Quem que pode? Porém, nós temos aqui um alívio, a limitação deste poder, dessa atuação, desse período, em dois aspectos, tempo e pessoas. Nós temos uma limitação.
O seu reinado é de 42 meses. No verso 5 fala isso. Como nós já lemos, nós já falamos em concordância com outros textos, nós entendemos que o reinado do anticristo é temporário, não é eterno. Não é literalmente 42 meses. Não são 144 mil pessoas. Isso é um número jogado como uma coisa grande, maior, insuportável. Imagine 42 meses sendo atribulado pelo Papa, sendo torturado pela Inquisição Papal. Vai durar muito tempo, mas não é eterno. Ao tocar a última trombeta, como nós falamos no capítulo 11, no versículo 15, todo mundo virá ser do seu Senhor, acabará. Ao tocar a sétima trombeta, chegará ao fim. Há um reinado do Papa, do anticristo? Há um reinado. Mas não se perturbem, é temporário. É por um período. Ele não vai reinar para sempre. Nós temos que lembrar que a abertura dos selos, a sequência, principalmente do segundo selo em diante, é para aqueles que não amaram ao Cordeiro, que desprezaram o Cordeiro, para aqueles homens que não se submeteram a Deus, e por isso eles estão recebendo sobre si as maldições desse livro, sendo escravizados pelo sistema, pelo anticristo, pelas doenças, pelas guerras, pelas fomes. Está tudo em Apocalipse. Mas para nós, Apocalipse é esperança, é tranquilidade, sabendo que Deus reina soberanamente. Ele conhece, Ele determinou todas as coisas, com um princípio, com um fundamento. Ao tocar a última trombeta, nós estamos vivendo, meus irmãos, a grande tribulação, os últimos dias da terra. Você já leu Atos capítulo 2, versículo 17? Quando Pedro fala que nos últimos dias aconteceriam essas coisas, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, haveria um avivamento, um ajuntamento, um despertamento. Últimos dias, começou 2000 anos atrás. Últimos dias. Limitação de pessoas que seriam atraídas, nós lemos aqui, presta atenção, serão somente esses, quem? Cujo nome não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Aqueles que adorarão ao sistema, a besta, o anticristo, a igreja, a religião, são aqueles que não foram e não serão salvos, que não estão escritos. Os demais que habitam na terra adorarão a besta, são escravos da besta, do sistema, do anticristo, todos eles. Na pessoa da igreja católica, na pessoa, ou qualquer outro aspecto de engano, de idolatria que o mundo nos dá, nos oferece. Eu não sou católico, eu odeio o catolicismo. Tá, mas você ama a Deus? Você obedece à lei de Cristo? Eu tento. Você não está escrito no livro da vida, por enquanto não está escrito. Por isso você adora a besta, a todas as práticas anti-Deus, que blasfemam contra Deus. Nas falsas igrejas, no ateísmo praticante. O que é um ateu praticante? É quando a pessoa fala que ama a Deus e vive de forma ao contrário do que diz dizer. É um ateu praticante. Não sei que é pecado, mas eu vou pecar. Eu sei que eu não posso, eu vou fazer. Esse é um ateu praticante. Você detesta Deus, você está contra Deus, tem prazer no pecado. Mas aquele que foi selado, foi escrito no livro da vida, este não será enganado, não cederá à idolatria, não cederá ao apelo do anticristo, do falso profeta, dos falsos milagres, que não são para a edificação do corpo de Cristo, não vem da parte de Deus. Esses não adorarão a besta. Pode cair pedra do céu, falando que foi Deus que mandou. Não creio, não tem base bíblica. Acabou a conversa. Mas está acontecendo, o cego está vendo ali, porque Maria falou, é Satanás operando, não é Deus. Maria não tem poder nenhum. Se é Cristo, glórias a Deus. Se é outro qualquer falando, deve ser abolido. Nós, esses homens, não serão presos às faces, não adorarão ao falso profeta, ao anticristo, à besta, apesar do falso Cristo, do anticristo, do dragão, lutar contra eles, vencê-los na sua saúde física, na sua carne, tirar a sua vida, mas eles
não poderão vencer a alma deles. Eles vão vencê-los, vão matar os crentes, como mataram muitos homens cheios do poder de Deus, mas não poderão persuadi-los a abandonar o Salvador, que os chamou, que os lavou, foram iluminados, seus olhos foram abertos, seu Salvador os amou perfeitamente, os atraiu em amor. Nós fomos transportados do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses não podem ser enganados, estão cheios do Espírito Santo, creram em Cristo, vivem para Cristo. Como diz o texto, Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, nos libertou dessa escuridão, dessas trevas, dessa nossa tendência a ser enganado. Versos 9 e 10, para nós terminarmos, nós temos a ceia do Senhor. Nós vamos ler aqui no versículo 9 e 10, que exige-se aqui uma atenção, meus irmãos, para aqueles que foi aberto, que foi descoberto as verdades, acerca dos grandes sofrimentos que nós iremos passar, que a igreja de Cristo irá passar. Verso 9, se alguém tem ouvidos, ouça o quê? Você entendeu o que significa o Apocalipse? Você entendeu o que vai fazer o anticristo? Você entendeu como a igreja vai sofrer, vai padecer, irmão Antônio? Como você vai ficar solitário no mundo, as pessoas vão te odiar? Você está entendendo? Quem tem ouvidos, ouça essas coisas. A quem foi dado a graça de ouvir o evangelho e creram, ouçam essas coisas, prestem atenção. Não se perturbem, Cristo mesmo falou: no mundo vocês terão tribulações. Não se perturbem, de todas as áreas, de todo o sentido, de todas as maneiras que puderem, Satanás usará para te atingir. Então teremos tribulações, mas tem de bom ânimo. Quem tem ouvidos, ouça essas coisas. Não é o fim, você não vai perecer como os demais, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Antes da fundação do mundo, Cristo te amou. Não é o fim, escute essas coisas. Escutem todos. Quando Cristo acabar a sua obra, quando Ele acabar de chamar os seus eleitos, quando os números dos seus irmãos, dos seus conservos chegarem ao denominador comum que Ele já determinou antes da fundação do mundo, Ele voltará, Ele virá, e olha o que Ele vai fazer. Ele vai voltar a sua mão contra os seus inimigos, os inimigos do seu povo, aqueles que mataram com a espada, pela espada cairão. É uma ameaça aos que atormentam os filhos de Deus, é uma ameaça para aqueles que praticam impiedade contra a verdade. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Os que levaram o povo de Deus para o cativeiro, para a dor, para o tormento, amordaçou, afligiu, esses sofrerão um dano, não parecido com esse. O rigor será indizível. Cordeiro os atormentará pelos séculos dos séculos. Serão lançados nos lagos de fogo, no inferno, para serem atormentados. Esses homens, como fez o papado durante vários séculos, esses serão atormentados. A besta, o falso profeta, serão atormentados. Então, aqui está algo apropriado, para que nós pudéssemos exercitar o quê? Paciência e fé. Tende paciência, tendes fé. João escreveu, meus irmãos, essas coisas, dando aos cristãos esperança, despertando acerca dos tempos, dos acontecimentos, para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Nós sabemos que essas coisas vão acontecer, é mistério que aconteça, é necessário que aconteça. Por isso que nós temos que se encher do Espírito. Você está entendendo que a guerra é uma guerra que nós somos chamados como soldados para se equipar, aparamentar de toda a armadura de Deus? Não é a armadura do mundo. Por que tanto fracasso? A armadura do mundo. Intelectualidade, psicologia, sofismas, nada de escritura, nada de verdade. Caem todos. Se encham de Deus para resistir o dia mal. O dia mal chegará para todos nós. Fé, meus irmãos, fé. Na perspectiva, meus irmãos,
da gloriosa libertação e glorificação das nossas almas, dos nossos corpos. Um dia todo esse mal chegará ao fim, é temporário. Se alegre em Cristo. Ele deu a sua vida em testemunho dessas verdades. Se não fosse assim, eu teria dito: mas eu vou preparar-vos um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Há descanso para o povo de Deus, há um regozijo para nós. A besta, o mundo está se levantando contra os filhos de Deus, não vai vencer. Nossa alma ninguém toca, o Senhor nos guarda. Creia nessas coisas, mas se aparelhe para conseguir vencer, sobressair sobre essas coisas, para você não ficar atormentado além da conta. Amém? Deus abençoe, vamos orar. Ó Deus, mais uma vez nós te glorificamos, Pai, por todas as verdades, Pai, acerca do futuro, Pai, que o Senhor revelou para João, lá no primeiro século, Senhor. Ó Deus, para que nós possamos despertar-nos, Pai, para termos uma vida mais vigilante, Pai, sabendo que Satanás, a astúcia dele, Pai, o falso profeta, o anticristo, a besta, teria, Pai, audácia, coragem, Pai, de até tocar no nosso corpo, Senhor, que nós possamos estar preparados, orarmos para o Senhor nos livrar dessas dores, Pai, temporais. Ó Pai, mas também nós oramos para que o Senhor desperte em nós um avivamento, Pai, para que nós possamos nos arrepender das nossas falhas e pecados e submetermos totalmente ao seu jugo, Pai, submetermos, Pai, totalmente à sua vontade, Pai, desejando ardentemente, Pai, a Senhor ser como o Senhor, sabendo, Pai, que assim fazendo nós teremos, Pai, total segurança e tranquilidade no dia mau. Encha-nos da tua verdade, para que nós possamos vencer, Pai, as dores, as agrúrias, Pai, que esse mundo, Pai, quer nos colocar. Senhor, tem misericórdia de nós, nós somos pequenos e falhos. Dá-nos força, Pai, dá-nos condição para discernir, através das Escrituras, essas verdades, Pai, que permeiam sobre a humanidade. Não deixe que essa igreja, que esses servos seus aqui, Pai, Pai, sejam enganados, levados por ventos e doutrinas, mas olhem para a Escritura e conheçam a Ti, para que eles sejam aprovados no dia do Senhor, em nome de Jesus.